Tá querendo vir para Holanda e não sabe quanto que vai gastar na viagem? Fica comigo que eu te conto centavo a centavo cada euro que eu gastei aqui na minha viagem, alugando carro, hospedagem, comida, tudo. Fica comigo que eu te conto um pouco mais. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. Fala galera, Intercâmbio Viagem, aqui Homero Carmona mais uma vez para falar aí da minha última viagem. Infelizmente aqui já em terras brasileiras, já com aquela saudade da Holanda. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né? Tô aqui para falar quanto que eu gastei na minha viagem de 15 dias para a Holanda. Vou contar alguns detalhes, primeiro para dar uma situada em relação a qual foi o contexto de viagem que eu tive, para que daí todo mundo saiba exatamente como eu estava gastando e por que eu estava gastando daquela maneira, para você poder então referenciar se é o seu caso e como você ajusta o valor para cada situação, né? No final vou falar um pouco do custo, né? Então segura até o final, qual foi o custo completo da viagem, eu vou falar pedaço a pedaço, no final eu falo qual foi a soma e algumas dicas, algumas situações que você pode economizar caso não tenha exatamente o mesmo objetivo que eu, e obviamente talvez alguma coisa que eu tenha errado e que daí você possa economizar. Então vamos lá, vamos pro que interessa, né? Falando sobre a viagem. A viagem primeiro foi falando sobre quem estava nessa viagem. Fui eu e minha esposa, então foi uma viagem a dois. O nosso roteiro basicamente foi ficar uma semana, a primeira semana em Amsterdã, e daí temos uma razão para isso, eu explico já. Ficar uma semana em Amsterdã. Depois disso, peguei o carro, fui até Maastricht, que fica bem no sul do país. Lá estava acontecendo o carnaval. Passei 2 dias em Maastricht, peguei o carro, subi lá para o norte da Holanda, para o outro lado. Passei lá uma noite em Giethoorn, que é uma cidadezinha, um lugar espetacular no norte da Holanda. Passei o dia lá. O outro dia, basicamente, eu fiz viajando, parando em alguns lugares, mas principalmente conhecendo Utrecht. Depois eu cheguei, isso foi nos dias de carnaval, depois eu cheguei de volta em Amsterdã e daí nesses dias em Amsterdã o que eu fiz foi conhecer um pouco mais da região, tá? Então foi basicamente esse roteiro. Uma coisa, na verdade, antes de eu ir para dormir em Maastricht, eu parei em um outro lugar, dormi lá e fiz algumas paradas nesse meio do caminho. Mas aí para ter uma ideia geral de onde eu passei, o que eu estava fazendo, tá? Então a gente ficou basicamente em Amsterdã todas as noites em Airbnb e nas outras noites a gente ficou em hotéis, que daí foram basicamente quatro noites que ficamos em hotéis, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a primeira coisa, sobre passagem aérea. Passagem aérea a gente pagou por pessoa R$ 2.928. Esse valor não é um valor barato, né? Poderia, assim, na mesma semana que eu comprei a passagem, né? Foi assim, eu comprei a passagem para ir num sábado, daí na outra semana tinha o carnaval, eu voltei no outro domingo. Então foram esses os 15 dias, né? Mas se eu tivesse voltado, por exemplo, na quarta-feira, daí tinha algum outro dia que era esse valor, também era R$ 2.300, que deu um valor muito mais ajustado para essa passagem da KLM, voo direto para Amsterdã, né? Mas a opção foi, em vez de voltar no sábado, estava mais barato, acho que era 2.600, se não me engano, no dia que eu comprei, mas a opção foi, vamos ficar um dia a mais, aproveitar um dia a mais e gastar um pouco a mais também para aproveitar a viagem, né? Para mim, o gasto todo, na verdade, né, se eu for pensar num projeto de viagem, se eu olhar todo o gasto que a gente tem, né, esses 300, 400 reais a mais que eu paguei na passagem, ele compensa porque a gente acabou usando melhor esse deslocamento que a gente teve até lá, né? Então esse é o primeiro gasto, pode guardar aí, pode anotar, 2.928, não é um preço muito bom, é um preço ok, até um pouquinho caro para uma passagem direto para Amsterdã saindo de Guarulhos, tá? Então também essa informação é importante. Daí uma outra informação importante que eu deveria ter dado no início e não dei, era a questão da cotação.
por volta de 4,50 a cotação do dólar em relação ao real. E eu levei $1.500 e gastei uma parte dos gastos lá, foi em cartão por algumas razões. Uma das razões é que vários lugares não aceitam dinheiro. Vários lugares não aceitam dinheiro, você tem que pagar com o cartão. Então é inevitável você usar o cartão, por mais que você leve dinheiro para sobrar. Em algum momento você vai precisar usar o seu cartão internacional. Bom, o segundo custo ele é mais complicado do que parece. É um custo de transporte. Todo custo de transporte dentro da Holanda e também os custos de deslocamento da minha casa até o aeroporto, aqui em São Paulo, e do aeroporto para casa de volta também, tá? O gasto total foi R$ 3.166, ou seja, aproximadamente R$ 1.600 por pessoa. Então vou contar aqui um pouco mais do detalhe de cada uma das coisas e como que a gente se comportou em termos de gastos de transporte, tá? Na primeira semana que a gente estava em Amsterdã, a gente não usou e não faz o menor sentido alugar um carro se você for ficar realmente em Amsterdã, tá? A gente pegou o carro só para a segunda semana, que era a semana que a gente estava fazendo a viagem ao redor do país, tá? E daí, enfim, ficamos com o carro, o aluguel do carro por uma semana foi por volta de €150, o que gerou, e nesse caso tem que ser no cartão, né? Foi R$ 754, isso sem pegar o seguro para o carro, né? O seguro para o carro eu sempre uso o do cartão de crédito, meu cartão tem essa cobertura, nem todos têm, então veja se o seu tem. E contratou só o carro e o seguro contra terceiros, né? O outro gasto que foi muito, muito relevante foi o gasto com estacionamento. É muito caro estacionar lá, principalmente nas cidades grandes, né? Nas cidades pequenas, eventualmente você pega lugar que é barato ou que é de graça. Então, assim, aluguel do carro eu gastei 754, com estacionamento eu gastei 802 para estacionar. E daí tem lugar que você paga 50 centavos para ficar 2 horas o carro e tem lugar que você paga €6 para ficar 1 hora o carro. Então é bastante variável o valor. E isso eu estou falando o valor de estacionamento na rua. Ou seja, não é nem um lugar coberto, nem nada, né? Tipo, uma sensação de segurança maior, né? Um outro gasto importante em relação a transporte foi em relação ao combustível. O preço lá é por volta de 1,60 por litro de gasolina. O diesel é um pouco mais barato, mas o carro que eu peguei era gasolina, então para mim não faz muita diferença. Eu rodei um pouco mais de 1.000 quilômetros e gastei R$ 559. Vale dizer que o tanque, acaba que a gasolina lá também ela tem uma eficiência um pouco melhor do que a nossa, porque ela não tem tanta mistura do álcool, presumo eu, né? Mas ele tem uma autonomia maior, né? Táxis e Ubers, em geral, tanto aqui no Brasil quanto quando eu cheguei lá na Holanda, eu usei para ir do aeroporto pro Airbnb, né, no caso de Amsterdã, e depois eu fiz algumas outras coisinhas lá dentro, também gastei ao todo R$400 e R$423, né? Não tem pedágio, não gastei nada com pedágio dentro da Holanda. Eu li em algum lugar que tinha pedágio em uma ponte, em um túnel, uma coisa assim. Rodei 1.000 quilômetros, fui para o norte, fui para o sul, voltei para Amsterdã, fui até Haia, não passei por nenhum pedágio. O último gasto aqui, em Amsterdã, tudo funciona muito bem com o transporte público. Da outra vez que eu fui para Amsterdã, eu andei de bicicleta, mais pelo esporte ali de andar de bicicleta. Nesse cenário, no cenário que eu estava ali, para mim eu pegava o passe que você pode usar quantas vezes você quiser, ônibus, bonde e metrô, daí eu peguei lá para 3 dias, era €19. E daí eu andava loucamente para cima e para baixo e vale muito a pena, assim. Então eu acabei não pegando a bicicleta porque realmente o transporte público ou andar a pé me atendeu demais, assim, né? E gastamos R$628 com transporte público, R$324 por pessoa. Então, assim, vamos lá, resgatando, né, o valor total com essa linha de custo foi de R$1.600 por pessoa aproximadamente, tá? Próximo custo importante,
alojamento. E foi caro. Eu tive, assim, acho que mais caro do que essa viagem foi só a viagem que eu fiz para a Islândia, que daí realmente na Islândia, segundo país mais caro do mundo, é tudo muito caro. Mas aqui também na Holanda, não sei se eu peguei um momento caro, se escolhi mal, se demorei para reservar, mas enfim, gastei. Vale colocar algumas ponderações aqui, mas o valor foi R$ 8.170, ou seja, R$ 4.085 por pessoa para ficar, como eu disse no início, dos 15 dias que eu fiquei lá, das 15 noites que eu fiquei lá, 11 foram em Airbnb, 4 apenas foram em hotéis pelo país. Então, a opção que a gente fez por Airbnb foi de pegar Airbnbs que a gente tivesse a casa inteira, ou seja, que tivesse cozinha, que a gente tivesse realmente privacidade, não que a gente tivesse com alguém, né? Então, justamente porque a gente ia ficar muito tempo, né? Ficar uma semana, e daí a opção foi por isso, e daí, obviamente, o preço da noite fica mais caro. A gente está falando de um valor por noite de mais de R$ 500, né? Então, realmente é salgado. Se você está viajando sozinho, você tem sempre a opção de ficar num hostel, vai pagar €30 a noite, vai ser muito mais barato do que essa referência que eu estou passando aqui, né? Então, vale a pena ter essas duas ponderações. Mesmo se você for ficar em Airbnb ou ficar em hotel, poderia ser mais barato, porque a gente acabou preferindo por comodidade ou então por essa questão de ter privacidade, né? Então, daria para fácil um casal economizar 10% a 15% se você estiver viajando sozinho, uns 30%, 40% mais barato do que isso, tranquilamente também. Outra coisa legal foi a alimentação, e daí quando eu falo alimentação é absolutamente tudo, almoço, janta, café da manhã, e daí tem algumas observações para fazer nesse meio do caminho também. A primeira delas é que nos hotéis que eu fiquei, nessas 4 noites que eu fiquei em hotel, só uma delas tinha café da manhã. Nos outros dias, eu estou fazendo uma dieta que eu não estou tomando café da manhã. E daí acaba que teve um dia ou outro que eu tomei, porque por conta da experiência ou por conta da disponibilidade, mas eu não tomo café. Então isso acaba reduzindo um pouco o custo. E também tem a questão de, assim, como a gente estava em Airbnb, algumas coisas, teve dia que a gente comprou coisa no mercado e coisa de fazer no micro-ondas, né? E gastou €3 para fazer a janta. A gente comprou também algumas coisas, bebida, um croissant, umas coisas assim para deixar e poder comer e ter um snack no Airbnb, e daí acaba ajudando a baratear. Mesmo assim, não foi tão barato. O custo total foi quase R$ 4.600 para o casal, sendo 2.300 por pessoa, né? Assim, ao mesmo tempo que foi econômico nesse sentido que eu comentei, quando a gente queria comer num lugar legal, também não fazíamos cerimônia para isso. Fomos em lugares legais e teve dia que a gente não comeu nenhuma refeição de fato. Então acho que tem uma média boa aqui em relação à refeição para quem não quer abrir mão de experimentar um restaurante melhor no local, né? Então, o gasto por dia, para ter uma referência com comida de R$130 a R$160 por pessoa, é uma boa referência. Com refeições, ou seja, almoço, café da manhã e janta, entra nessa categoria, gastamos R$3.200 aproximadamente. Em mercado foi por volta de R$310, ou seja, foi relativamente pouco. E assim, comprar coisa em mercado é muito barato. Você compra coisa para comer, que seria sua janta, por €1, €2, €3, né? E consegue se alimentar. Realmente é barato. Então, pode ser uma forma, né? Em outras viagens que eu fiz, mesmo ficando em hostel, que alguns ou vários hostels têm cozinha, comprava lá macarrão, uma carne moída, um molho, queijo, fazia ali, gastava R$3, R$4 para fazer para aquela janta ali, né? Principalmente se você vai ficar várias noites, e você consegue comprar algumas coisas que você usa e come durante uns 3 ou 4 dias, isso economiza. E para a gente teve esse sentido também. Com snacks e café, ou seja, paradinhas na rua para tomar um café, para comer um stroopwafel, enfim, essas refeições intermediárias ou então coisinhas menores, R$844. E com bebidas, como você fala, eu não bebo, então esse gasto é sempre menor.
o gasto do casal foi R$189, 188 não foi meu, tá? Então vale dizer que esse aqui, para quem gosta de beber, né, você vai para a Europa, assim, tem muita opção, o vinho é barato, tem muita opção de cerveja, o pessoal gosta mesmo das bebidas, tem a bebida local. Então, assim, para quem gosta de beber, isso aqui é uma linha de custo que pode aumentar bastante. Próximo ponto é turismo e diversão. Vamos lá, eu fiquei 15 dias lá, mas na primeira semana, nos dias úteis da primeira semana, ou seja, de segunda a sexta-feira, durante 5 dias dos 15, eu estava focado muito mais em fazer. Eu fiz um curso, eu fui em alguns encontros com pessoas, fui tomar cafezinho para falar sobre negócios, fui fazer visita a umas empresas, entender um pouco mais do cenário de negócio de Amsterdã. Então, talvez se você for ficar 15 dias, você vai gastar um pouco mais com turismo e diversão, porque você vai acabar fazendo algumas coisas que eu não fiz. Um exemplo de uma coisa que para muita gente é básica, para mim não, eu tenho minhas ressalvas, mas para muita gente é básica, é dar uma volta no canal, lá tem o tour, para andar pelo canal em Amsterdã. Daí foi um tipo de passeio que eu não fiz. Mas os outros principais, ir no Museu do Van Gogh, ir na Anne Frank, no Museu do Rembrandt, subir nas igrejas, entrar nas igrejas, nos museus das cidades, subir lá na torre da igreja para ter a vista panorâmica. E tem o Adam Lookout, que é um outro lugar que você tem a vista panorâmica de Amsterdã. E daí tem uma outra coisa que está aqui, são experiências, né? Tem esses tickets das entradas desses lugares todos e tem experiências. Então, eu falei que não andei no cruzeiro, no canal de Amsterdã. Em compensação, em outra cidade, eu aluguei um barquinho e eu mesmo pilotei o barquinho pelos canais da cidadezinha. No Adam Lookout tem lá um balanço que fica lá em cima do prédio. E daí você balança vendo a cidade inteira e com o precipício embaixo de você. Isso aqui também está no custo aqui. Então, para ir aos valores agora, né? O custo que teve aí foi de R$ 1.625 para o casal ou 800 e pouco por pessoa, tá? E tickets de museus foram R$ 1.300. Cada ticket de museu, igreja que eu falei aí, é de 5 a 20 euros, mais ou menos. E as outras experiências, com esse aluguel do barco, essa história do balanço, foram R$ 307. A maior parte do custo foi esse barquinho aí que realmente foi caro. Mas valeu muito a pena, foi uma experiência muito legal. Nunca tinha pilotado um barco, nem sabia que eu poderia, sem ter no caso da Holanda, pelo jeito, você não precisa ter uma habilitação para isso, né? Que é diferente aqui do Brasil. Vamos lá, outros custos que na maioria das vezes eu coloco tem umas coisinhas diferentes aqui. Você acaba comprando uma coisa de farmácia, alguma coisa assim, não teve esse custo, felizmente. Não te comprei nada também preparativo para viagem que entraria aqui. A única coisa que eu coloquei nesses custos foi que a gente comprou 2 chips. Eu sempre compro, quando eu vou viajar, um chip e daí a gente coloca no celular e compartilha, né? Nesse caso, como eu ia estar fazendo algumas coisas de negócio, minha esposa ia estar em outro lugar, a gente comprou 2 chips, tá? Então, cada chip com 6 GB de internet e com 30 minutos para você falar com qualquer outro telefone dentro da Holanda, custou 20 euros cada um, ou seja, deu ao todo R$ 178, ou por volta de R$ 90 por pessoa para ter esses chips. Normalmente entraria aqui, de novo eu usei o benefício do cartão que eu tenho seguro viagem quando eu compro pelo cartão de crédito. Senão aqui entraria mais um custo de uns 200 a R$ 300 em seguro viagem também. Isso você deveria contemplar se você não tiver seguro de usar o seguro viagem do cartão, ou se você simplesmente não tem esse benefício, né? Então é isso aqui, em termos de custos da viagem, é isso que você considera, tá bom? E daí, antes de eu passar o custo geral, o custo final, que eu acho que é o que mais interessa para vocês, eu vou passar aqui alguns exemplos em relação aos custos de compras. Eu fiz algumas compras lá, não foram muitas coisas, mas foi mais do que eu costumo fazer, na verdade. Mas para falar assim, de souvenirs, comprei, assim, para comprar um ímã
de geladeira, que é uma coisa que eu coleciono, então eu sempre compro. Pins, que minha esposa coleciona, que também dela sempre compra. 2 a 5 euros, pode considerar o custo disso. Comprar um queijo, quer comprar o queijo holandês, tem o queijo, você conhece o queijo Gouda? Tem, eu passei na cidade de Gouda. Conhece o queijo Edam? Passei na cidade de Edam. Você vai querer comprar uns queijinhos desse tipo aí. Uma peça, mais ou menos desse tamanho, por volta de 10 euros para cada queijinho que você for comprar. Mas eu comprei um queijo apimentado, que espetáculo aquele queijo. Um queijo com jalapeño. Comprei na cidade de Edam. Nossa, que queijo espetacular. Vale a pena. Se ir para a Holanda e não comer um queijinho lá, tá perdendo uma grande oportunidade. Outras coisas que a gente comprou lá, assim, essa dica vale para qualquer lugar da Europa. Se você quando você for para a Europa, estiver precisando comprar alguma roupa, e se você estiver indo principalmente numa mudança de estação, ou seja, está terminando o inverno, está terminando o verão, o que tem de promoção para você comprar um negócio barato, é um monte. Uma loja que eu gosto muito para fazer esse tipo de compra, que é um pouquinho mais cara do que aquela mais barata de todas, mas que ainda assim é muito barata, é a H&M, H&M. E daí minha esposa comprou uma jaqueta feminina por 20 euros, eu comprei uma jaqueta masculina resistente à água por 8 euros e já tive experiência de comprar em outras situações por valores similares. Camisas femininas que minha esposa comprou por 6 euros, um tênis, também esses tênis modernos aí, também todo branco, na Stradivarius por 20 euros. Então, essas são algumas referências de valores que você vai ter quando for para a Holanda, mas que isso vale, para esse tipo de coisa, vale meio que para a Europa inteira. Tá? Então, vamos lá, finalmente chegamos ao gran finale e falar quanto que eu gastei com toda a viagem. E vale dizer que, assim, quando eu falo toda a viagem, vou lembrar, esses custos que eu falei de compras, eu não considerei aí. Então, eu estou falando de custo de passagem, transporte lá dentro, alojamento, alimentação e turismo. Tá? Então, são esses os custos que estão embarcados aí. Pro casal, gastamos R$ 23.600 aproximadamente. Ou seja, alguma coisa por volta de R$ 11.800 por pessoa. Aí a consideração em relação a esse valor. Você vai falar, poxa, a vida é muito caro viajar para a Europa. Realmente a cotação do euro já foi melhor, né? Então já foi mais barato fazer essa viagem. Porém, se eu for olhar esses custos que eu falei que poderiam ter sido mais barato, se você quiser fazer uma viagem econômica mesmo, daria para baixar desses 11.800 para 9.500, 9.000. Daria para economizar na passagem, como eu falei, daria para economizar um monte na questão da hospedagem, daria para economizar na questão do transporte. A questão do carro, para mim, ele não é a opção mais barata, mas ela é a opção que me dá o benefício de aproveitar mais o país, né? Então eu falo, olha, terminei de ver o que eu queria ver aqui. Eu não preciso esperar o trem, eu não preciso ir até algum lugar, eu monto no carro e parto para a próxima. Então, para mim, ela é uma forma de usar melhor o dinheiro como um todo que eu estou investindo ali. Mas dá para ser mais econômico, com certeza, em relação a isso. Eu diria que dá para economizar, como eu falei, por volta de 20%, 25% em relação a esses R$ 11.800 por pessoa que eu comentei. Um outro parênteses aqui para falar é que como eu comentei, eu fiz lá um curso, e daí eu fiz um curso de 2 dias que me custou 1.300 euros para esse curso. Para um curso de 2 dias é mais ou menos o valor que eu vi de outros cursos também, 1.300, 1.500, 1.100, 1.800, nessa faixa para um curso de negócio de 2 dias na Holanda. Esse custo também não está incluído nestes R$ 11.600 que eu falei por pessoa. Então, gente, é isso. Todos os custos que eu tive lá, absolutamente todos eu controlei. Tem um aplicativo que eu vou lá e vou registrando tudo. E se eu gastei com euros, com dinheiro físico, ou se eu gastei com cartão de crédito, que faz diferença por conta do IOF. Espero que tenha ajudado. Se você estiver planejando uma viagem para outros países da Europa, esse custo, essa referência é válida também. Vai ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é um valor ajustado, exceto para os países nórdicos, que certamente vai ser mais caro.
E talvez se você for para um lugar tipo Portugal vai ser mais barato. E lugares do leste europeu, por exemplo, também vai ser uma questão diferente, né? Os lugares onde a moeda é euro, você falar de Alemanha, falar de Suíça, mas sem fazer fazer os Alpes, fazer essas coisas, você vai estar indo por aí 10% para mais, 10% para menos. Então, é isso. Espero ter ajudado você a planejar a sua próxima viagem. Se quiser ver com mais detalhe, também tem tudo que eu comentei aqui, tem escrito e com um pouco mais de detalhe no site intercambioviagem.com.br. Se você gostou, quer saber mais quanto custa viajar para outros lugares, se você quer saber mais sobre a Holanda, porque eu vou postar outros vídeos, assina o canal aqui, que daí eu vou passando tudo que eu for aprendendo e também vou querer ouvir de você o que você está aprendendo com as suas viagens, que espero você esteja fazendo. Vejo vocês na sala de embarque. Abraço! Ou seja, sardinha crua com cebola. Pode ser bom ou não? Vamos ver. Um ano inteiro pensando em vocês e na viagem que iremos fazer. Cansado de tanto trabalho, confusão e não sei mais o que posso fazer. Quem sabe enlouquecer, fugir, desaparecer, ou então dos momentos passaremos lá. Quem dera fossem nos acompanhar. Lembranças não irão escapar, mas com certeza nos farão pensar nos tempos com vocês. Conquistar, prazer e prazer, lágrimas vão escorrer, gratidão.